que é que são ETFs? Já sei que a maioria de vocês sabe, mas vou aqui resumir só para ter a certeza que estamos todos alinhados. Exchange Traded Funds, ETFs, é no fundo, em vez de investirmos numa ação individual, há ETFs sobre outros ativos, mas aqui vou falar mais sobre ações, que são os mais importantes. Em vez de investirmos numa ação individual, numa Amazon, numa Apple, numa Tesla, nós vamos investir num conjunto de ações. E porquê é que isto é super interessante? Porque, primeiro, estamos automaticamente diversificados, ok? Compramos um ETF grande e estamos automaticamente diversificados. Com certeza também já ouviram falar que é importante diversificarmos os investimentos. ETFs, um ETF, problema resolvido. Baixo custo, simplicidade também são dois fatores e principalmente a simplicidade e o facto de não dar trabalho. Ou seja, enquanto uma ação, nós de facto temos que ter trabalho e é preciso ter tempo, é preciso ter gosto e mesmo sabendo imensa coisa sobre a avaliação de ações, vamos falhar porque há imensos fatores que não controlamos e eu trabalhei em fazer avaliações de empresas e é muito, muito complexo. Nos ETFs não temos que nos preocupar com isso. Além disso, também não temos que nos preocupar em que momento é que vamos investir, porque simplesmente investir todos os meses é mais do que suficiente. Dentro dos ETFs existem uns muito interessantes, que provavelmente muitos de vocês também já ouviram falar, que são os ETFs que replicam o índice S&P 500. O S&P 500 são as 500 empresas maiores dos Estados Unidos, que são na realidade as 500 empresas maiores do mundo e, portanto, ao investirmos nestas empresas, este índice, há imensos estudos sobre este índice, nós sabemos que o retorno médio nos últimos 100 anos foi de cerca de 10% ao ano. E, além disso, sabemos outra coisa super interessante, que é algo que muita gente me pergunta. Mas, Inês, não é super arriscado termos tudo em ações? Não muito se tivermos o foco de um longo prazo. Nada, na realidade. Se vocês virem aqui este gráficozinho, se nós investimos com o objetivo de levantar o dinheiro daqui a um ano, existe alguma probabilidade de termos um retorno negativo. Atenção, retorno negativo não é perdermos o nosso dinheiro todo. É o nosso dinheiro valer menos do que lá colocamos e pode ser só um bocadinho menos. Portanto, aí, sim, a um ano a probabilidade de perdermos algum dinheiro é de 26%. Mas esta probabilidade vai reduzindo até que a 20 anos é 0%. Okay? Significa que não há nenhum período da história do S&P 500 de 20 anos em que alguém tenha perdido dinheiro. Então, isto é super poderoso e, portanto, a segurança, o risco, é importante assumirmos risco para ganharmos dinheiro no longo prazo, para termos estes tais 10% ao ano, ok? E 10% ao ano é incrível, vamos já fazer um jogo para percebermos o que é que significa exatamente estes 10% ao ano, mas é um retorno, não é para ficarmos milionários em um ano, nem em 2, mas é um retorno mais do que suficiente para jogarmos este jogo e ganharmos. Então eu foco-me muito nesta estratégia. Eu mesmo sabendo fazer coisas complexas, estratégias de investimento complexas, a verdade é que eu prefiro deixar o meu dinheiro seguir estas empresas robustas e as maiores empresas do mundo, que sabem bem o que é que estão a fazer, são super reguladas, têm que prestar contas, é simples, acessível, mas principalmente, mais do que isso, é eficaz. Porque se fosse só simples e acessível e não ganhássemos dinheiro, não interessava para nada, não é? Mas é eficaz. E isto há imensos dados das plataformas de trading, vários estudos que mostram que os investidores individuais raramente, muito dificilmente, têm retornos no longo prazo superiores aos tais 10% ao ano. Mesmo os investidores profissionais, fundos de investimento, por exemplo, nos Estados Unidos, um mercado financeiro super robusto, já nem falo de Portugal, 90% dos fundos de investimento nos Estados Unidos têm retornos inferiores aos do S&P 500. Então, para mim, é um no-brainer a forma de investir em bolsa. Menos trabalho, eficaz, simples, simplesmente invisto em ETFs. E agora quero pedir para jogarmos outra vez. Vou fazer-vos duas perguntas, mas vamos começar agora com a primeira, para percebermos realmente o potencial de investir num ETF que tenha um retorno de 10% ao ano. Vamos a isso. Então, se investires hoje, imagina que vocês têm 10 mil euros que podem investir. E vão investir num ETF que replica o S&P 500. E nos próximos 20 anos, vocês vão colocar 500 euros por mês, ok?
quanto dinheiro é que vocês vão ter daqui a 20 anos? Resposta A, 130 mil euros. Resposta B, 260 mil euros. Resposta C, 390 mil euros. Resposta D, 456 mil euros. Resposta A, quem vota na resposta A? Ninguém. Ah, uma pessoa, ok. Resposta A, na verdade, é aquilo que nós poupamos, ok? Portanto, nós poupamos os 10 mil euros mais os 500 euros que investimos ao longo do tempo, dá um total de 130 mil euros. Portanto, com um retorno de 10% ao ano, teremos que ter mais do que os 130 mil euros. Resposta B. Quem vota na resposta B? 260 mil. Podem fazer contas, mas tentem adivinhar sem fazer contas. Ok, temos ali algumas mãos. Resposta B, ok. Resposta C, 390 mil euros. Resposta C está ali no meio, não é? Capaz de ser. Resposta D, 456 mil euros. Ok, eu acho que tivemos aqui um empate entre a C e a D. A resposta certa é D, ok? Portanto, nós colocamos 130 mil euros e a única coisa que temos que fazer é investir todos os meses num ETF que replica o S&P 500, os 500 euros, isto é um exemplo teórico, ok? E vocês vão ter, passado 20 anos, mais do que o triplo que vocês lá colocaram, ok? Isto passado 20 anos. Bem mais do que o triplo que lá colocaram. Portanto, isto é para percebermos o potencial de 10% ao ano. Nos primeiros anos nós não vamos compreender este efeito, porque de facto tem a ver com os juros compostos, não vou entrar aqui em detalhes, mas há um crescimento exponencial da nossa riqueza ao longo do tempo. Nos primeiros anos, se calhar não é muito visível, mas vai sendo cada vez mais visível. Quero saber quem é que tem perguntas para a Inês. Perguntas aqui à frente, já... Olá Inês, bom dia. Olá. Já vi que escolheste um veículo que é os ETFs. Ia-te fazer um desafio, Força. que é, não falaste aí, mas provavelmente já ouviste falar bastante e se calhar até já estudaste, que é os REIT, ou REIT. O que é que achas disso? E se esse veículo também poderá ser um veículo tal como os ETFs, que nos proporciona exatamente essa evolução que tens estado aí a falar e que faz todo sentido. Gosto muito do REITs, portanto é uma forma de investirmos em bolsa, mas são fundos de investimento imobiliário, ok? Portanto, é uma forma de estarmos expostos ao mercado imobiliário sem termos que ter imobiliário. São muito interessantes porque pagam dividendos, no entanto, ficas com o problema da diversificação. Ok? Portanto, tens que investir em vários para estares diversificado. Então, ao investir num, embora muitos deles sejam muito grandes e muito regulados, mas tens mais trabalho, ok? Mas é mais interessante do que investir numa ação tradicional e, sem dúvida, pode ser. Eu também tenho um na minha carteira. É interessante para mim numa lógica de criar dividendos. E para mim uma lógica de criar dividendos não faz muito sentido quando tens pouco dinheiro investido, mas quando já tens um dinheiro significativo. Caso contrário, não gera o efeito dos juros compostos, mas sem dúvida eu acho que quando tens já algum montante investido, já cresceste o teu portfólio, faz todo o sentido se queres ter esse rendimento mensal. Há muitos REITs que pagam dividendos mensais, então acho que faz todo o sentido. Agora, ficas com a questão da diversificação. Esse problema o REIT não resolve e os ETFs resolvem, que é, investes num REIT, estás exposto ao risco do REIT ir à falência. Muito obrigada. Temos ali mais questões. Pode-se levantar, por favor, para toda a gente ver e a Inês saber onde é que está. Obrigada. Eu queria saber se, primeiro, bom dia Inês, se por exemplo a nível dos ETFs tu tens, por exemplo, cold wallets onde possas guardá-los sem que o governo saiba. Não. não, isso não tens. Ou seja, tu tens de ser, para comprar ETFs, temos de ter uma plataforma de trading, ok? Portanto, abrir a conta numa plataforma de trading tens que dar a tua identificação, etc. É um processo até um bocadinho chato, mas simples. E depois, hoje em dia há pouca comunicação entre as plataformas de trading e as finanças, mas nós legalmente temos que declarar sempre que vendemos as nossas participações, temos que declarar no nosso IRS.
Portanto, é diferente de cripto, por exemplo. De onde é que o dinheiro vem? Exatamente. Muito obrigada. Mais questões aqui? Bom dia a todos. A minha pergunta é, tu falaste do S&P 500, esse tem portanto, estamos a investir em 97% do mercado americano, em termos da percentagem do S&P 500 das empresas que lá estão, há umas na Irlanda por motivos fiscais. A minha pergunta é se tu diversificas também em termos de país, ou seja, nós sabemos que hoje em dia o império dominante é o americano, em tempos foi o britânico, em tempos foi o holandês. Se pensas nesse futuro em que a América, os Estados Unidos deixam de ser este império dominante e, consequentemente, faz sentido investir em mercados emergentes, por exemplo? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque é algo que eu tenho vindo a debater, mas a minha opinião é que as empresas norte-americanas são, de facto... Eu tenho alguma exposição a outros países, mas o principal é Estados Unidos, porque as empresas norte-americanas são, de facto, as empresas maiores do mundo. Não estamos a ter propriamente só exposição ao mercado norte-americano. Tu estás a ter empresas que vendem muito mais para outros países do que para o mercado norte-americano, as principais empresas do índice S&P. Então eu sinto que estar exposto a bolsas de mercados emergentes tem riscos de moeda, tem uma série de riscos de estabilidade política, etc., que não vale a pena eu estar-me a preocupar com isso, e eu confio que o S&P, e estou atenta também, se houver essa alteração, acredito que nós vamos ver, mas o S&P neste momento não é um mercado americano para mim, é um mercado global, internacional, tem imensa exposição a mercados emergentes, porque há ali empresas verdadeiramente multinacionais que vendem, por exemplo, muito mais para a China do que para outros países, então sinto que acabas por ter essa exposição a mercados emergentes sem ter o risco de investir em mercados emergentes. Mas isto é discutível, nem toda a gente tem esta opinião, mas é a minha visão. Vamos então a uma próxima questão, que é à frente. Olá, bom dia. Inês, tinha só uma pergunta que eu acho que é importante também deixar claro, não é? Porque este 1 milhão de euros que nós vamos ter em 40 anos ou em 30 anos é importante falar da inflação, não é? Porque 3% ao ano, 1 milhão de euros daqui a 40 anos são 250 mil euros. Se não compram um T2 na ajuda em Lisboa, não é? Ou seja, isto é mesmo importante também que as pessoas percebam, e claramente acho que isto é um momento de partilha, é mesmo importante toda a gente poupar, mas quando nós fazemos estas contas também é muito importante ficar claro que 1 milhão de euros daqui a 40 anos não vale 1 milhão de euros, vale 250 mil. E portanto, eu acho que acima de tudo, neste processo todo, aquilo que eu tenho para te parabenizar por todo o processo e aquilo que foste construindo ao longo destes anos, é que és das poucas investidoras que eu conheço ainda que diz 10% por ano é fixe, porque é mesmo altamente. Mas no mundo onde nós vivemos, a maior parte das pessoas acha que 10% hoje em dia é pouco. E de facto o que faz com que isso aconteça é os tais 3, 4, 5% de inflação que depois nós temos no nosso mundo. Por isso é que muitas das vezes, e nós principalmente aqui nesta outra parte à frente, investimos em imobiliário. Hoje em dia, investir numa casa que dê rentabilidade de 8% ao ano, se nós falarmos com qualquer um dos investidores, quase nenhum deles aceita. Porquê? Porque tiras a inflação, tiras impostos, vais esmifrar isso, mais vale comprar ETFs. Portanto, era apenas uma nota que eu Sem queria dúvida, deixar é verdade. para poder contribuir de alguma forma. Tá, Claro, obrigado. claro, obrigada. Sem dúvida, ou seja, estes valores não têm em conta a inflação, sem dúvida. Portanto, uma forma de vocês terem em conta a inflação pode ser, por exemplo, assumir uma taxa de retorno de 7%, retirando os 3% de inflação. Portanto, este valor é um bocadinho menos do que, na realidade, 1 milhão de euros hoje, mas de facto o mercado também tem essa regra de que o retorno médio é bastante superior à inflação e, portanto, conseguimos aqui combater a inflação. Mas, sem dúvida, além disso, não tem inflação e também há a questão dos impostos, não é? Portanto, também temos que pagar impostos sobre este valor. Temos aqui uma contabilista que vocês vão poder perguntar como pagar o mínimo possível, mas há sempre que pagar impostos sobre ganhos e, portanto, este valor, no momento, vocês terão que avaliar as melhores possibilidades. Há formas de pagar menos impostos e muito poucos, mas este é um valor bruto, ok? E, portanto, 1 milhão de euros daqui a 30 anos, não é o mesmo que 1 milhão de euros hoje, mas, sem dúvida, eu acho que disseste uma coisa super importante, que é muita gente, isso é a minha mensagem principal, acha que 10% ao ano é pouco e querem mais e mais e mais, mas a verdade é que é difícil arranjar investimentos com mais de 10% ao ano. E, principalmente, que não deem trabalho, ok? Então é muito essa minha mensagem de 10% ao ano.
Nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, se calhar não é suficiente. E investimentos imobiliários, sem dúvida. A maior parte dos investimentos imobiliários, para mim, não valem a pena numa ótica de rendas, não é? Eu só invisto em imobiliário se for mais vantajoso e se as rendas me compensarem mais do que investir em ETFs. E por isso é que eu estou 2 anos à procura de uma casa, porque de facto não há muitos negócios. E por isso é que muita gente faz a compra e venda e é uma estratégia super válida e com certeza fazem bastante dinheiro, mas não é a minha visão. Eu não quero estar a perder tempo a comprar e vender, cheia de dívidas. Eu prefiro muito mais ter rendas de 10% ao ano e conseguir também perceber de impostos, que é algo super importante que a Rita referiu. E é algo, perceber de impostos e terem alguém que vos ajude. E a Luísa, que vai falar amanhã, com certeza vai nos ajudar com o imobiliário. Super importante essa parte para pagarmos o mínimo possível e sermos eficientes. Mas é mais do que suficiente investirmos com 10% ao ano. Obrigada. Muito obrigada.